Que o balancete ele não é obrigatório, né? E ele é feito geralmente para analisar as contas, os saldos, fazer os fechamentos. Nele a gente consegue identificar o saldo anterior, né? A movimentação a débito e a crédito, ali a gente tem a movimentação das contas, e o saldo final. Já no balanço, além dele ser obrigatório, a gente enxerga ele de um formato mais fechado após o encerramento. Ele não existe mais, em tese, né, a possibilidade de modificação dessas contas. E ele é entregue sempre, depois a gente vai falar dos prazos da entrega do balanço. Então, basicamente, para que a gente utiliza o balancete? Para fazer esses fechamentos, para fazer esse controle dessas movimentações patrimoniais, financeiras da empresa, e nele a gente consegue fazer esse ajuste. Então, a gente tem essa divisão dentro do balancete, do balanço. Ele tem a parte do ativo, onde tem o ativo circulante, o ativo não circulante. A parte do passivo, que nós temos o passivo circulante e não circulante, e o patrimônio líquido. Então, dentro desse balancete, existe um ordenamento de contas, né, que é feito através de um plano de contas. Eles têm a numeração, nós temos, começa em a numeração 1, as contas do ativo, que são os bens e direitos da empresa, e as contas que iniciam com o número 2, que são as contas do passivo e de patrimônio líquido. Paloma, gostaria que tu falasse um pouquinho para nós da importância em se emitir um balancete, como a contabilidade na sua operação utiliza, né, esse balancete, e como é que a gente pode utilizá-lo para fazer os fechamentos mensais, conciliação e tudo mais. Sim, então, como tu acabou de falar, Grazi, a diferença do balancete para o balanço é realmente, no balancete, a gente consegue visualizar o saldo a débito e a crédito das contas, né? Tendo esse controle mensal, né, que seria o ideal para a empresa mensalmente fazer a verificação do balancete, que para aí ela tem tempo hábil de verificar um aumento de uma despesa, que ela não, né, uma despesa que não tem necessidade, alguma coisa desse tipo, ela consegue tomar uma decisão mais rapidamente, ter uma tomada de decisão efetiva ali para corrigir qualquer problema que tenha ou qualquer divergência, discrepância nas informações que estão sendo levadas à contabilidade. Né? Porque o prazo que a legislação nos impõe é anualmente fazer a entrega, o fechamento do balanço, né, para demonstração. Porém, a gente sabe que dentro de um ano, para uma tomada de decisão é muito tempo, né? Então, para o empresário realmente é interessante ele fazer essa verificação mensal do balancete para ter uma tomada de decisão mais rápida e efetiva dentro da organização dele. Tá certo. E como é que a gente consegue identificar dentro do balancete essa variação? Por exemplo, a gente sabe que as contas do ativo, existe lá a primeira coluna que se chama saldo anterior. Sim. Né? Vamos usar o exemplo do ativo. Depois eu tenho uma coluna que o nome é débito, outra é crédito e saldo final. O que aquilo quer me dizer? O que eu consigo entender com aquilo? Olhando aquele balancete de uma conta caixa. Tá? Se eu tenho ali um saldo anterior de 10 mil, aí eu tenho um movimento a débito de 10 mil, aí depois eu tenho um movimento a crédito de 5 mil. Não vamos falar ainda do saldo final. O que isso me demonstrou? Por exemplo, eu tive um débito de 10 mil e um crédito de 5 mil, lá naquelas colunas. O que isso quer me dizer? Isso quer me dizer que eu tive esse recebimento de 10 mil e apenas um pagamento de 5 mil dentro daquele período que foi tirado aquele balancete. Né? Por isso que eu digo que é importante fazer de forma mensal, porque pode muitas vezes ocorrer ou algum erro de informação que foi levado para a contabilidade ou erro de parametrização de sistema. Um pagamento que não necessariamente tenha sido feito pelo caixa, algo nesse sentido, né? Que a gente vê muito assim, quando a gente pega a contabilidade de outros escritórios, saldo de caixa de 500 mil reais. Existe um limite para isso? Na verdade, usualmente, a gente tenta não deixar o caixa tão alto, né? Porque na verdade o caixa tem que ser efetivamente o que a empresa possui de caixa. Dependendo do segmento que ela tiver, ela vai ter um caixa mais alto ou não. Mas a gente sabe que 500 mil reais não caixa, existe. Em tese, significa que aquele dinheiro em espécie a empresa possui
consigo, não está no banco, não está em outros ativos. É dinheiro em espécie realmente que ela tem disponível ali, monetariamente falando. Então, a gente vê muitas vezes alguns sistemas parametrizados de forma errada, onde todos os pagamentos são pelo caixa e todos os recebimentos são pelo caixa. A gente sabe que isso não acontece. E eu muitas vezes já vi também saldo credor em caixa, que saldo credor, na verdade, é um saldo negativo, não existe. Como é dinheiro em espécie, não existe dinheiro negativo, né? Não existe. Então, esse tipo de situação que é importante de mensalmente se olhar, se verificar, entender o que está acontecendo, por que essa informação está divergente. E muito importante também, para a gente analisar o andamento da empresa, é fazer uma comparação mensal. Né, que a gente tem um demonstrativo mensal, que os sistemas, hoje em dia, a maioria tem, onde você analisa o saldo anterior, a movimentação do mês anterior e a movimentação desse mês. E ali tu consegue ver também se está tendo alguma divergência. Né? Um estoque aumentou muito, o que aconteceu? Será que eu não estou controlando direito o meu CMV? Então, não estou levando a custo aquela minha mercadoria, eu estou achando que estou tendo lucro alto, mas não estou tendo. Isso tudo tu consegue verificar através de um controle efetivo mensal dentro da contabilidade. Com esses balancetes, essas variações que tu me disseste agora, eu consigo acompanhar, por exemplo, eu empresário. Agora tu já me disse sobre a conta caixa, né? Eu tenho uma contabilidade onde eu mando para ela os documentos, mas em tese é para ela estar lançando corretamente. Manda a movimentação bancária e aí vou analisar o meu balancete, né? Sim. Digamos assim, não é meu balanço. E eu vejo ali que eu tenho um saldo alto de caixa. Isso pode me gerar problemas? Sim, sim. Porque aquela informação ela tem que ser condizente com a tua realidade da empresa, né? Por isso que bancos, empresas que participam de licitação também são cobradas, né? Daqueles demonstrativos. Então, aquela informação é assinada tanto pelo empresário quanto pelo contador. Então, aquilo ali tem que demonstrar a realidade da empresa. E uma empresa pode ser, sim, cobrada em relação a isso. Então, são algumas contas, é interessante saber, aquela hora a gente falou da conta do ativo, né, das colunas. Então, geralmente é enviado o demonstrativo, o relatório. Por vezes, o empresário não recebe a explicação daquele balancete e não consegue analisar a informação que está sendo disposta, está sendo colocada à sua disposição. Então, aquela hora a gente estava falando do exemplo do caixa, né, onde ele teve na sua coluna débito um valor maior. Então, todas as contas do ativo que a gente tem os lançamentos a débito significa que a gente está aumentando, né, está entrando, então entrou Sim. o valor no caixa, e a crédito é uma saída. Ao contrário, acontece no passivo. Então, na nossa coluna crédito, toda vez que a gente tiver um valor lançado, ele significa que a gente está aumentando a nossa obrigação. Sim. E quando a gente tem um lançamento a débito, significa que a gente está diminuindo a nossa obrigação, está pagando ela, ou está, enfim, dando alguma destinação onde está abatendo aquele valor com aquela obrigação que a gente teria perante a terceiros. Essas variações, elas são interessantes, porque, por vezes, o empresário que tem o costume de analisar os seus balancetes, ele sabe da sua operação, né? Ele sabe como é que está indo a sua operação. De repente, apareceu lá justamente esse custo muito alto numa determinada despesa que, para ele, não teria o porquê aumentar. É nessa hora que o balancete de verificação auxilia Sim. nisso, para fazer essas correções. A gente consegue fazer essas correções ao longo do ano, precisa esperar o próximo ano para corrigir. Como é que funciona essa... Identifiquei lá que essa despesa está lançada de forma... Ela foi alocada na conta errada, ela está na conta incorreta. Eu consigo fazer essa modificação durante a minha emissão de balancete e não de balanço? Sim, de forma tranquila? Sim, durante o ano, né? Ali o ano calendário que a empresa estiver fazendo a verificação, aí, lembrando novamente, é o momento em que o empresário pode corrigir essas informações para deixar o balancete mais alinhado possível com a realidade da operação dele, né, durante esse ano. Após o encerramento do balanço, que essas informações não devem mais ser alteradas, depois que o balanço é efetivamente demonstrado, né, não pode mais ser alterado, mas qualquer alteração que vá ser feita no futuro deve ser feito um ajuste de exercícios anteriores, né? Que o ideal é que isso não aconteça, né? Não é o padrão a ser feito, né? Mas é a forma correta que deve ser quando a empresa, após o fechamento do balanço, acha algum equívoco do passado.
né? A gente sabe que empresas, geralmente do lucro real e principalmente lucro real anual, trimestral, elas têm o costume e precisam elaborar esses balancetes, né, até para saber se vai ter, pelo balancete de estimativa, suspensão ou redução, para calcular a sua base para o imposto de renda e a contribuição social. Sim. Existem muitos questionamentos sobre empresas do Simples Nacional, que tem essa questão de, mas empresa do Simples precisa fazer o balanço também? Sim. É interessante que ela tenha um balancete, que ela possua esse controle das suas contas contábeis? Ela é obrigada, ela não é obrigada? Sim, então, primeira resposta básica, ela é obrigada a fazer a elaboração do balanço anual, né? Também fazer o registro de inventário dela anualmente para poder fazer esse balanço. Isso ela é obrigada, conforme o Código Civil propõe. Agora, a questão que a gente vem trazendo aqui é que, para o empresário mesmo do Simples Nacional, e eu digo até, muitas vezes, principalmente, porque às vezes não tem um RP, não tem tanto controle, ele use dessa ferramenta, que ele tem essa informação para se valer e para tomar decisão. Às vezes, a empresa do lucro real, do lucro presumido, que tem um faturamento maior, geralmente já vai ter um RP, já vai ter todo esse controle, né? Tem relatórios gerenciais, tem toda uma informação. Ela é mais obrigada, né? Como ela já é obrigada, ela já tem esse embasamento, né? Agora, a empresa do Simples Nacional, para a empresa do Simples Nacional, um aumento de despesa, alguma coisa de um mês para o outro, faz muita diferença, algo que ele poderia estar tendo uma despesa ali desnecessária, ele pode estar investindo em estoque, ele pode estar investindo em outras questões que para ele faz muita diferença na atividade. Então, sim, eu digo que para o empresário do Simples Nacional é até mais importante ainda. Ele tem que perder esse pensamento, eu sou do Simples, eu não preciso. Não. Além de você ser obrigado, você tem necessidade dessa informação para a tomada de decisão. E até falando agora, pegando esse teu gancho de tomada de decisão, existe algum prazo ideal ou algum prazo obrigatório para a emissão de balancetes? E de balanço também a gente tem algum prazo? Existe uma diferenciação nessa? E o que tu considera como ideal? Sim, para as empresas do lucro real, né, se ela fizer a estimativa mensal, tem que fazer todo mês para poder apurar o resultado dela, né? Trimestral, tem que fazer trimestralmente o zeramento também para fazer a apuração, isso falando em fins fiscais, né? Conforme a lei das SAs, né, que é a lei que pode ser aplicada para qualquer regime, ela tem que divulgar o balanço dela até dia 30 de abril do ano seguinte, né? Esse já é o balanço fechado. Então, essa é a obrigação principal que existe para todas as empresas, 30 de abril do ano seguinte. Agora, para empresas do lucro real, lucro presumido, aí tem essa fase trimestralmente, né, para questão de apuração de resultado e tal, né? Pagação do imposto. E os balancetes, teriam algum prazo? Ou eu posso emitir a qualquer momento? Na verdade, pode emitir a qualquer momento, tendo a informação ali. Pode fazer de forma quinzenal, semanal, né? Tudo depende da operação da empresa e do quanto ela quer mais fresca aquela informação. O balancete ele não tem, vamos dizer assim, tu pode fazer o quanto tu quiser, não tem essa obrigação. A obrigação de entrega e de demonstração é realmente do balanço patrimonial e do DRE. Mas voltando para esse viés que a gente sempre costuma trazer aqui, principalmente quando a gente fala de serviços contábeis, essa nova contabilidade, uma contabilidade para se utilizar de uma forma mais gerencial, mais estratégica, essa é uma ferramenta totalmente primordial para que a gente consiga essa tomada de decisão. Então, quanto antes a contabilidade receber as informações para a elaboração dos seus balancetes, antes teremos as informações para essas possíveis tomadas de decisão que a gente fala tanto aqui. E voltando um pouco para as pequenas empresas e empresas do Simples, que geralmente essas empresas elas não têm uma controladoria interna, elas não têm um controller, elas não têm um RP que vão trazer alguns demonstrativos que possam auxiliá-los a ver o seu custo ou trazer relatórios específicos. E é extremamente importante que essas pequenas empresas utilizem da sua contabilidade para esse fim gerencial. Só que, antes disso, mais importante que utilizar esses relatórios para fins gerenciais é ter a certeza que as informações que ali foram prestadas para a sua contabilidade estão de acordo com a sua realidade.
Sim. Porque se as despesas que foram enviadas, se as receitas que foram passadas para a contabilidade não estão de acordo com a realidade da empresa, nós estaremos analisados dados incorretos. Sim. Então, não existe como tomar uma decisão, buscar uma expansão, uma redução de custo, se os dados que estão sendo analisados não estão condizentes com a realidade da empresa. Então, isso é um ponto de atenção que, por vezes, a empresa vai querer utilizar aqueles relatórios e vai dizer, mas esse relatório não está gerando o resultado que eu preciso. Sim. Mas os dados que estão ali contabilizados, que estão sendo prestados, estão de acordo com a realidade da empresa? Sim. Está realmente refletindo o que era para ser, de fato, a operação, né? E isso é muito importante. A gente vê que ainda existe alguns empresários que têm medo de passar as suas despesas, né, ou as suas aquisições, porque acham que com isso vão pagar mais impostos. Então, a gente sabe que, por exemplo, empresas do Simples Nacional, a base da sua tributação é o faturamento. Sim. Então, quando se fala em lançamentos contábeis de despesas e outras receitas, é para a organização das informações contábeis financeiras, né, não para pagar mais ou menos impostos, né, nesse sentido.